Fala galera, paz seja convosco. No dia de hoje iremos estudar Jó nos capítulos 5, 6 e 7. O estudo tá muito massa, o estudo tá muito top, então cola com a gente que nós iremos ler a Bíblia toda em um ano. Vamos nessa, galera! Nos capítulos 5 a 7, nós temos duas situações. A primeira delas é que chega até Jó para exortá-lo, para repreendê-lo, e depois nós temos a resposta de Jó a essa repreensão de Elifaz. Primeiro nós precisamos retroceder um pouco no capítulo 3, onde nós vemos que Jó está amaldiçoando o dia do seu nascimento. Murmuração significa reclamar de barriga cheia. É a pessoa que tem e reclama daquilo que tem. Reclamar seria fazer uma aclamação daquilo que não se tem, daquilo que não se possui. Por exemplo, se eu tiver sem chinelo e eu reclamar que eu sou sem chinelo, isso não é uma murmuração. Murmuração seria eu tenho o meu chinelo e ainda estou reclamando que eu poderia ter 2, eu poderia ter 3, ou que eu tenho 4 sapatos e estou reclamando que não tenho nenhum para usar. Então nós precisamos fazer uma diferenciação entre o que é reclamação e do que é murmuração. No capítulo 4 de Jó, nós vemos aqui Elifaz e ele já começa com algumas perguntas. Ele fala assim: olha, Jó, eu posso te dar alguns conselhos? No capítulo 4, vamos voltar um pouquinho para a gente entender um pouco mais à frente. Eu posso te dar alguns conselhos? Ele não responde nada. Cara, até então, os seus amigos, eles tinham passado 7 dias, 7 noites ao lado de Jó, sem falar uma palavra. Mas depois que Jó, no capítulo 3, ele rompe todo o seu silêncio em ira, amaldiçoa o seu dia, ele fala aqui, ó, eu não posso ficar calado perante essas palavras que você está dizendo. Eu posso te dar alguns conselhos. E aí começa a exortação de Elifaz para Jó. 5 coisas ele fala para Jó. A primeira coisa que ele faz, chega para Jó e fala assim: você é um hipócrita. Eu vou dizer que você é um hipócrita por causa de quê? Antes, você fortalecia as pessoas que eram caídas, você dava conselhos para essas pessoas, mas agora que eu estou te aconselhando, você fica perturbado. No capítulo 4, no versículo 5 diz: mas agora vem sobre ti, e agora você te enfadas, tocando-te a ti, você te perturba. Estou te dando conselhos em relação a isso, e você fica desse jeito, irado. Não era você que antes falava provérbios, você que falava palavras maravilhosas às outras pessoas, e elas se fortaleciam nessas palavras, porque esses mesmos conselhos que eu estou te dando não servem para você. A gente tem que tomar um cuidado, que as nossas palavras em consolo a sofrimento alheio, ela também tem que servir para nós. Porque aqui ele não diz, ele faz aqui, não é de toda mentira. Ele carrega um jogo de lógica, porque na cabeça de Elifaz, o sofrimento de Jó é uma situação de causa e efeito, de efeito e causa, e que o justo, e que ele aqui no caso, ele não iria sofrer sem uma consequência lógica sobre isso. Então o nosso cuidado é: será que as palavras que eu estou usando para consolar uma pessoa, será que essas mesmas palavras servirão para me consolar numa situação de desespero ou de risco? Ou será que simplesmente são palavras como ele faz, que a gente gosta de olhar o sofrimento alheio e a gente gosta de investigar e dizer: a causa é essa, faça isso. E às vezes não é isso que nós precisamos em relação ao nosso sofrimento. O que nós precisamos, e o que Jó precisava aqui nesse momento, era apenas de companhia, de alguém que estivesse ao lado dele nesse momento tão turbulento. Jó passa por 5 ataques. O primeiro ataque é em relação ao financeiro, ele perde tudo. O segundo ataque é em relação à sua família, os seus filhos morrem, ele precisa enterrar os seus filhos, e não é normal um pai enterrar os seus filhos. O terceiro ataque é em relação à sua saúde. Nenhuma pessoa em sã consciência consegue ficar psicologicamente firme por a sua saúde estar abalada. Em quarto, o seu casamento é abalado, a sua esposa não fica ao lado dele no momento que ele mais precisa. Em quinto lugar, as suas amizades. Ele achava que as pessoas estariam ao lado dele nesse momento difícil e não estão. Ele fala primeiro: você é um hipócrita. As palavras que você usa pode consolar as outras pessoas, mas essas mesmas palavras suas não é para te consolar. Que engraçado, você é culpado, Jó. Você é um hipócrita, Jó.
No segundo caso, ele fala com Jó: Jó, ninguém é justo perante Deus. E ele vem aqui nos versículos 7 e 8 para dizer isso. Você já viu algum inocente perecer? Já viu algum injusto mendigar o pão? Será que de fato um inocente não vai passar por todas essas coisas? Será que um inocente iria passar por esse sofrimento por Deus? Se você está passando por isso, Jó, é porque você pecou. Ele com certeza iria falar para Pedro: Pedro, de cabeça para baixo aí na cruz, né? Você pecou. Ah, miserável, com certeza você pecou. Jesus, 400 cortes no seu corpo. Nossa, você deve ter pecado demais, demais. Isaías, cerrado ao meio, pecado. Jeremias, num poço, sozinho, pecado. Ele tem uma visão. Nessa visão, um homem chega para ele, que ele conta um segredo, está em oculto. Oh, mistério, recebi uma revelação aqui agora de Deus. Deus falou nessa orelhinha aqui que você é culpado, Jó. Sabe o que ele falou? Ele disse que não há ninguém justo perante Deus. Será que existe alguém mais puro do que Deus? Essa revelação, ela vem de Deus. No capítulo 1, Deus não fala que Jó era temente, reto e que se desviava do mal? Como é que essa revelação aqui chega para ele faz passar essa revelação à frente, dizendo aqui, ó: existe alguém mais justo do que Deus? Será que existe algum varão mais puro do que seu Criador? Ele coloca aqui, ó: Deus não confia nos seus servos e achou loucura aí até nos seus anjos. Será que Jó não tem nenhum problema, não? Então essa revelação aqui é uma revelação do diabo. Toma cuidado com esse negócio de alguém falar assim: ah, Deus me revelou, eu tive um sonho aqui. Porque nesse caso, teve um sonho, e esse sonho não era de Deus. As pessoas estão criando doutrinas na base da visão, na base de revelação, na base de sonho. Toma cuidado, toda doutrina ela tem que ser espelhada na palavra do Senhor. Já está aqui, é só passar adiante, você não precisa estar criando nada de novo. Os jovens da atualidade, eles não precisam de novidades no mercado gospel. O que os jovens precisam é de ler a Bíblia, ler as Escrituras, e somente a elas fixar o seu conhecimento. Capítulo 5, agora ele chega para Jó e fala assim: cara, não há quem te defenda, não há nem mesmo um anjo que chegue aqui e diga que você é temente a Deus. Tem alguma coisa de errado com você, tá vendo? Todas as pessoas estão contra você, até mesmo a sua esposa está dizendo que tem algum problema. Na verdade, na cabeça da esposa de Jó, ela diz o seguinte: não, Jó, ele é temente, ele é reto, eu conheço a integridade do meu esposo, e Deus não merece que ele esteja nesse sofrimento. Não é possível que Jó, uma pessoa tão abençoada, esteja passando por essa tribulação toda. Na cabeça da esposa de Jó, Jó não deveria estar passando por tudo isso. No capítulo 5, agora ele chama Jó de doido, chama Jó de louco. Ele fala assim: olha, eu vi que só a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Eu vi que os seus filhos estão longe da salvação. Ele chama Jó de doido, cara. Assim, na cabeça de ele fala assim: eu vi um cara aí, esse cara é doido. É a mesma coisa que alguém chegar assim: ah, eu vi um camarada aí, ele tinha uma camisa escrito Ctrl+C, ou muita treta, e ele faz uns vídeos aí pela internet. Ou seja, ele está falando de mim. Na cabeça de ele esse maluco que lança palavras ao vento, lançar raízes, no caso, é Jó. E ele fala assim: os seus filhos, eles estão longe da salvação. Ele diz o seguinte, que por causa da sua ira veio então a morte dos seus filhos, cara. Como ele é cruel, cara, ao dizer tais palavras para ele. Fala que ele é hipócrita, fala que ele é louco, fala que ele tem que se arrepender, fala que ele teve uma visão, uma revelação especial de Deus. E aqui, cara, ele enfia a faca nele e ainda torce lá dentro, falando: não, é sua culpa, Jó, você é o culpado de tudo isso. No versículo 8 do capítulo 5, agora você pode ver que ele fala assim: olha, quanto a mim, eu buscaria Deus. Ou seja, se eu estivesse no seu lugar, Jó, eu correria para Deus, porque você fez alguma coisa de errado, então vai se reconciliar lá com Deus, porque alguma coisa de muito grave você deve ter feito. E ele coloca novamente uma causa e efeito, efeito e causa, porque o homem, ele nasce para o trabalho, porque a faísca, quando ela sobe para cima, ela sobe para voar, ela não desce para baixo. Então tudo tem uma lógica. A teologia de lógica de ele está destruindo a sua amizade com Jó. No versículo 13, ele fala assim: olha,
Deus está apanhando os sábios na sua própria esperteza, ou a astúcia, ou estutícia. Toma cuidado com isso, porque você era o cara que falava os provérbios. Agora Deus está chegando contra você. Chegou a sua hora, Jó. Você vai ter que pagar por todos esses erros que você está cometendo. Se eu fosse você, eu me arrependeria de tudo isso e aceitava a disciplina do Senhor. De fato, aceitar a disciplina de Deus não é errado, não é uma mentira que ele fala agora. Mas ele coloca uma série de coisas juntas, ele faz uma mistura daquilo que ele acha de lógico, daquilo que ele acha de errado. Tudo é uma coisa da cabeça dele, não provém de Deus. Não tinha ali uma direção de Deus em relação a isso. Até que no final, quando Deus chega para falar, ele fala assim: vocês falaram mal contra o meu servo. A sociedade, ela está um caos porque lhe falta disciplina. Imagine você que não cria os seus filhos na disciplina. Quando ele chega na escola, ele quer bater nos professores, porque não tem disciplina, não tem regra. A ausência de disciplina é ausência também de amor. Você precisa criar os seus filhos no caminho, para que eles possam não se desviar quando chegarem mais velhos. Mas se eles podem fazer tudo o que eles quiserem dentro de casa, eles vão achar também que podem fazer tudo o que eles quiserem na rua. Ou seja, você está criando seus filhos para a morte. Tome cuidado com isso. Terminando o capítulo 5, ele fala assim: arrepende-se e volte para Deus. Ou se você se arrepender, até mesmo as pedras do campo, lá no versículo 23, ele vai dizer que as pedras vão se reconciliar com ele. Ou seja, ele faz aqui, ele é a boca do diabo, cara, para a vida de Jó. Porque se Jó fala assim: não, eu estou errado, ou seja, ele iria se arrepender por causa das bênçãos. Ou seja, arrependimento, pedra reconcilia, animais se reconcilia. Mas só que o arrependimento aqui é mudança de mente, é metanoia. Arrependimento é uma reconciliação com Deus. E não é arrependimento uma conciliação com seus bens materiais. Esse vídeo vai ficar com muito barulho externo, cara, mas assim, vou seguir do mesmo jeito. Porque o meu estúdio é assim, ó, ao ar livre. Barulho de gente ali carregando sei lá o que, sei lá. Capítulo 6 de Jó. Agora Jó dá 5 respostas a 5 questionamentos de Elifaz. Vamos a eles. Jó fala: o meu sofrimento, ele é mais pesado do que as areias. É o versículo 3. Ele fala: tudo que eu estou passando aqui agora é difícil de vocês entenderem. Vocês são insensíveis à minha causa. Todo o meu sofrimento, eu perdi os meus filhos, eu perdi os meus bens, a minha esposa não está comigo. Vocês não conseguem entender o quanto que eu estou sofrendo neste momento. O meu sofrimento, ele é demais, ele é pesado. Eu preciso que vocês estejam aqui para entender qual é o meu lado e não simplesmente estar me criticando nesse momento difícil. Eu queria que você imaginasse Jó. O seu único amigo e consolo é um caco de telha. Jó agora, ele é um leproso, ele está com úlcera, ele está com problema de pele, está nascendo bolha na sua pele, ele tem que morder essas bolhas para diminuir um pouco daquela dor. Ele não consegue dormir direito, ele tem insônia, ele fala que a sua pele tem um vestido de bicho. Olha só como é a situação deplorável do homem mais poderoso do Oriente. Ele tinha tudo do bom e do melhor, mas agora ele está apodrecendo vivo. Imagine só como era lastimável a situação de Jó. E ele fala: o meu sofrimento, ele é muito pesado. Eu preciso que vocês estejam do meu lado. Olhem para mim, olhem os meus olhos. Vocês conseguem ver se há mentira em mim? Olhem e investiguem bem. A segunda resposta de Jó, ele fala assim, para o questionamento que ele faz: não foi uma causa de pecado, foi o próprio Deus que veio a mim e feriu a minha pele. Ele feriu não somente a minha pele, mas também a minha alma, porque eu estou sem esperança, eu não tenho mais um motivo para viver. Por isso que eu praguejei o meu dia do nascimento. Quando eu avistei vocês, eu achei que vocês seriam um bálsamo na minha vida. Vocês estavam comigo ali, ó, sofrendo junto comigo, mas foi só vocês abrirem a boca de vocês que começou a dar tudo errado. Na vida de alguns crentes, se algumas pessoas dominassem a sua língua, cara, seria muito melhor para todo mundo.
Cara, a gente só precisa de companhia quando a gente está no momento ruim. A gente não precisa de teologia reformada, pentecostal, seja lá o que for, quando a gente está passando por um sofrimento desse. A terceira resposta de Jó diz: vocês são insensíveis. Diz aqui no versículo 16 do capítulo 6, vocês são como a neve derretida no calor, onde as pessoas vão buscar até um rio, água para se saciarem. Quando eu avistei vocês, eu achei, nossa, é água que está chegando até mim, é bálsamo que vai chegar até a minha presença. Mas quando vocês chegaram, eu só descobri que vocês são um deserto, que vocês são a seca, que vocês só estão aqui para aumentar a minha dor. Já não é grande o meu sofrimento, já não basta tudo isso. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Essa é a resposta de Jó para eles. Quando digo para eles, quando ele faz, toma primeiro a sua postura, ele faz porque ser o mais velho, ser o mais idoso, ele toma primeiro a dianteira, mas só que os seus dois amigos, Bildade e Zofar, eles concordam em tudo que ele faz, fala. É como se alguém estivesse falando e os outros estivessem balançando a cabeça. É isso mesmo, ele faz, está certo e você está errado, Jó. Terminando o capítulo 6, Jó diz: vocês são ineficientes ao consolo. Eu achei que vocês estariam comigo nesse momento mais difícil, mas meu único amigo aqui está sendo um caco de telha. Jó diz para ele: vocês estão cegos, vocês são frios, vocês são calculistas, vocês só querem me criticar, vocês não querem me ajudar. Eu preciso de ajuda nesse momento desesperador. E aqui termina o capítulo 6. O capítulo 7 agora é uma resposta de Jó, tanto para os seus amigos como para Deus. Ele fala assim: como a vida é passageira, a vida é como um jornaleiro. Ele anda por toda a cidade, ele se fadiga com o sol na cabeça, mas as suas informações estão em suas mãos, mas ainda assim ele não se preocupa, ele quer terminar o seu caminho. O jornaleiro, ele não vê o ambiente, ele não vê a paisagem, ele só está preocupado em passar e cumprir a sua missão. Ele diz: como a vida é curta, como a vida é passageira, a vida foi me concedida como herança em forma de meses. Agora eu posso perceber que o que eu preciso fazer é valorizar a vida. Talvez hoje você acordou e nem mesmo agradeceu ao Senhor. Você acordou e disse: mais um dia, eu não aguento isso mais. Como é que eu posso ir trabalhar agora todo dia? Eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais esse viver. E talvez alguém que esteja agora no hospital e esteja dizendo: mais um dia, graças a Deus, mais um dia, louvado seja o Senhor. Entenda como agora Jó consegue valorizar a vida perante a sua situação. Agora ele está morrendo, ele acha que agora não tem mais jeito para ele, que ele está perdido, mas aqui ele consegue valorizar a vida no capítulo 7, dizendo: louvado seja o Senhor. A vida é muito curta para que você esteja envolvido com tretas, para que você esteja brigado com as pessoas. A vida é muito passageira para que você venha ficar remoendo o passado. Largue o passado, comece agora a viver daqui em diante. Olhe para a vida de Jó. Será que você vai esperar chegar uma doença, um câncer terminal, para que você possa agora reconhecer que a sua vida é preciosa? Comece a andar agora. Leia a Bíblia, que você vai começar a abrir a sua mente para todas as outras coisas que você não via até então. O que eu aprendo aqui na vida de Jó é que eu preciso valorizar a minha família enquanto eles estão vivos, valorizar o meu casamento enquanto a minha esposa está aqui do meu lado, porque quando tudo isso se for como a alva, como a neve, quando vem o sol e esquenta, o que será da minha vida? Será que eu vou ficar perdido e sozinho? Não, eu preciso valorizar enquanto eles estão do meu lado, enquanto eu tenho o meu trabalho, os meus bens, a minha família, o meu casamento, as minhas amizades, enquanto Deus está derramando a sua graça para que eu possa respirar nesse momento. Então, meus amigos, meus irmãos, valorize a vida de vocês. E é isso que eu aprendo aqui com Elifaz e com Jó. Eu termino aqui o nosso estudo dos capítulos 5, 6 e 7, a resposta de Jó, as perguntas de Elifaz, e fico te esperando nos próximos estudos. Não perca, que está demais, galera. Valeu e tamo junto!